Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal L. Gustavo, professor de robótica com Arduino. Aqui você aprende a desenvolver projetos de robótica com inteligência artificial e internet das coisas para utilizar dentro da sua sala de aula junto com seus alunos, através da metodologia ABP, aprendizagem baseada em projetos, seguindo a didática dos meus livros de robótica educacional com Arduino e robótica com inteligência artificial com Arduino e Raspberry Pi. Então aqui o meu objetivo é fazer com que você, por meio dos projetos, por meio dos problemas, por meio de atividades práticas, façam com que os seus alunos fiquem interessados, motivados e participativos. E o que faz o aluno ficar dessa forma? São as aulas mágicas, lúdicas e dinâmicas por meio desses projetos. Então eu utilizo a aprendizagem baseada em projetos para fazer os alunos se interessarem pelas aulas. Você ficou interessado também nesse conteúdo? Então inscreva-se aqui no nosso canal, curta esse vídeo para você estar antenado em todo novo conteúdo. Então eu quero falar nesse vídeo sobre a importância dos projetos para o professor de robótica, o professor de tecnologia. Até mesmo se você não é professor de robótica, não é professor de tecnologia, você pode estar levando essa metodologia para suas aulas. Você pode ser professor de inglês, professor de geografia, professor de história, professor de matemática, de física, professor de biologia e fazer projetos. Você pode fazer com que os alunos construam projetos que representem o conteúdo teórico que você está ministrando, para que esses projetos eles ganhem vida, né? Então, por exemplo, eu faço projetos relacionados à ciência, eu faço projetos mais técnicos que você pode aplicar em disciplinas mais exatas, eu faço projetos relacionados à natureza que você pode aplicar em ciências sociais, em geografia, enfim, a criatividade, o céu é o limite. Você pode adaptar os projetos de robótica, os sensores, os atuadores, os módulos, os servos para a sua sala de aula. Então é muito massa, é muito top. Você pode fazer projetos relacionados à natureza, como por exemplo um sistema de aquaponia. Você pode fazer projetos relacionados à aquaponia, se você não sabe, é o cultivo de peixes e plantas, ou seja, é um sistema onde tem a recirculação de água e você pode levar para os seus alunos através de aplicação ali de ciências, de biologia. Você pode, né, mais da ciência da natureza, né? Então, tem muitas possibilidades, muitos projetos práticos que você pode estar implementando junto com os seus alunos, tá? E fazendo isso, você vai dar uma importância, uma relevância maior para a sua aula na perspectiva do seu aluno. O aluno vai dizer o seguinte: eu vou para a aula do professor Luiz Gustavo, da professora Maria, do professor João, da professora Karina. Por quê? Porque lá vai ter novidade. Lá eu vou colocar a mão na massa e eu vou aprender mais fazendo. E é interessante que os alunos eles ficam mais engajados. Quando eu ministrava aula na escola técnica, hoje eu ministro aula aqui na minha salinha, no meu projeto de escolinha de robótica que eu tenho aqui no meu bairro, os alunos diziam o seguinte: professor, qual será o projeto da próxima aula? Qual será o projeto da próxima aula? Será que os alunos eles ficam ansiosos pela sua próxima aula? Então, somente os projetos fazem isso, né? Então você vai deixar a sua aula lúdica, mágica, dinâmica, e essa aula vai ser atrativa. E os seus alunos eles vão querer ir para a sua sala de aula. Quantos alunos hoje em dia não querem ir para a escola? Porque a escola é um lugar chato, a escola é um lugar que o aluno ele muitas vezes nem aula tem,
Muitas vezes o professor vai desmotivado porque ganha pouco. É muito importante você, como professor, encontrar razões para dar aula e ficar motivado. Porque o aluno vê isso. E muitas vezes o aluno não vai e aí vira um ciclo vicioso. O professor não se prepara porque o salário é ruim, porque a estrutura é ruim. O aluno não vai porque o professor não é preparado. E aí a escola tem uma evasão. Muitas vezes eu ficava olhando a estrutura, goteira, rachadura, falta de material. Eu poderia ficar reclamando. Eu poderia ficar na minha zona de conforto dizendo a gestão não resolve, o governo não resolve, demora para chegar o material. Eu poderia ficar. Inclusive, eu quis sair da escola até que eu conheci os projetos com Arduino. E aí, a partir do momento que eu conheci, eu disse, eu vou levar esses projetos para a sala de aula porque é muito top, é muito massa. Então, toda vez os alunos me viam empolgado, motivado. Por quê? Porque eu estava fazendo um projeto diferente. Ao invés de estar reclamando como professor, eu estava querendo mostrar um projeto novo para o meu aluno. Então, isso faz com que o professor vá para a sala de aula motivado, animado. E você diz assim, Gustavo, como é que o professor vai ficar animado se ele ganha pouco? Como é, Gustavo, que eu, como professor, vou ficar animado se a infraestrutura é ruim? E eu digo uma coisa para você. Se você todo dia, toda aula, der a aula com raiva, chateado, triste, desanimado, você vai ficar depressivo. Você vai ficar doente. Por quê? Porque a ansiedade e a depressão acumulada, ela gera doença. Isso já é comprovado cientificamente. Então é muito importante o professor ele ter a motivação, ele se automotivar. Gustavo, o professor tem que se automotivar, o professor tem que ser a ignição dentro da sala de aula. Porque o aluno, ele olha a motivação do professor. O professor é referência dentro da sala de aula. É o termômetro da escola, é o professor, é você. Você quer que a educação do Brasil melhore? Então pare de dar desculpas. Se você não está gostando da escola, é importante fazer protesto? É importante reclamar? Mas você precisa estar acima de tudo isso. Você precisa ter inteligência emocional para estar acima de tudo isso. Eu queria desistir. E minha esposa disse, Gustavo, tu gosta de fazer isso. O meu coordenador disse, vai ficar de férias. Depois você pensa. E aí eu conheci o Arduino, eu conheci projetos de internet das coisas, inteligência artificial robótica. Eu falei, é isso que eu preciso levar para a sala de aula, para ficar motivado. E foi isso que eu fiz. Levei e deu certo. E eu fiquei lá durante 6 anos e meio. Eu saí por quê? Porque eu queria me dedicar mais à minha família, porque eu estava em dupla jornada, dando aula todas as noites. Mas ao mesmo tempo não, eu vou fazer um projeto de escola de robótica no meu bairro. Por quê? Porque eu quero continuar dando aula com esse projeto, é muito top, é muito massa. Então a palavra que eu dou para você é, professor, pare de reclamar das condições, da infraestrutura, do salário, do governo, da gestão e comece a ter um posicionamento diferente. Comece a se automotivar, criar propósitos que independam disso. Você não vai deixar de exigir seus direitos, seus aumentos de salário, seus materiais, mas você não pode depender disso. Se você ficar dependendo disso, você vai morrendo por dentro. Teve um professor que entrou em contato comigo dizendo, professor, eu estou em depressão. Por quê? O meu gestor não me reconhece, a escola não me reconhece, não tem infraestrutura, eu estou em depressão. E aí? Quem vai ficar mal com a depressão? É você mesmo. Se você der aula chateado todos os dias, você está tomando veneno todos os dias. Você está tomando veneno todos os dias esperando que a outra pessoa morra. E a vida continua. Se você morrer, se você ficar doente, se você ficar internado, a vida continua. Então você tem que fazer valer a pena. Você não pode fazer com que a sua felicidade de estar dando aula dependa só do dinheiro. Tá bom? Você tem que se automotivar. Você tem que fazer com que a aula seja um hobby, que faça bem para você.
que independentemente do aluno, do governo, você gosta de dar aula. E eu gosto de dar aula por quê? Porque eu levo esses projetos, é muito massa, esses projetos aqui. Eu escrevi esses 2 livros para te ajudar, para deixar um método escrito para você, para te salvar. Assim como eu me salvei, eu quero salvar você. Eu quero salvar você, professor. Então vem comigo, inscreva-se no nosso canal, curta nosso vídeo e eu te espero no próximo vídeo. Valeu!